Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje nós vamos continuar falando sobre as regiões brasileiras, né? Então hoje vai falar de que regiões? Sul, Sudeste e Nordeste. Lembrando que na aulinha anterior nós falamos da Norte e Centro-Oeste. Se ficou com alguma duvidazinha, retorna lá, tá? Primeiro, a Pro quer relembrar aqui com vocês a questão da regionalização oficial do IBGE. É a mais divulgada e utilizada no nosso país, turminha. É uma regionalização que tem por critério a questão fisiográfica, ou seja, a localização geográfica e os aspectos físicos do nosso país. Nela, a gente divide o espaço brasileiro em 5 grandes regiões. Norte, Centro-Oeste, que vai ser a região que tem ligação com todas as demais regiões do nosso país, tá? Que a gente estudou na aula passada. Na aula de hoje, nós vamos focar na região Nordeste, Sudeste e Sul do nosso país. Tá bom, meus amores? Então, bora lá. Bom, mas antes da gente ir pra lá, só tem esse tipo de regionalização? Aquela pergunta que eu vou fazer sempre a vocês. Não. A gente pode regionalizar por diversos critérios. Não é isso que a gente estudou? Então, esse daqui é o critério mais utilizado e é a oficial. Mas a gente tem outros critérios aí. Podemos regionalizar por uma questão climática, por uma questão de economia, como a gente tem aí, né? Por uma questão de desenvolvimento tecnológico. Então, a partir do critério que eu escolher, eu posso regionalizar o Brasil da forma que eu quiser. Aqui é a oficial, é a mais difundida e utilizada. Vamos conhecer as regiões de hoje, começando por essa daqui. Que região é essa? Tá? A região destacada no nosso mapa é a região sul, né, do nosso país. Essa região ela é formada por 3 estados, tá bom? Paraná, tá? Que a gente vai ter aqui, né, como o ponto central, onde Curitiba vai ser sua capital, tá? Santa Catarina com Florianópolis, tá? Sendo sua capital aí. E o Rio Grande do Sul. Lembrando que a gente também tem Rio Grande do Norte, que fica na região Nordeste. Olha que complexidade aí, então tem que ficar atento. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ter Porto Alegre como sua capital. Ok, meus amores? Então vamos observar que é uma região com 3 estados que a gente vai sintetizar aqui as informações sobre ela a partir de agora. Então vamos começar aqui, né, acompanhando a questão do clima e vegetação. É a região que eu sempre falo para vocês, né, que tem um clima bem particular, que a gente só vai encontrar nessa região, que vai ser o clima aí subtropical. Na maior parte dessa região, nós vamos ter o clima subtropical. Quais são as características desse clima aí, turminha? Aquele clima que a gente tem as 4 estações do ano aí bem definida. Verão, tá? Então, depois do verão, temos aí o outono, inverno, né? Primavera e inverno. Então, são as estações, a gente consegue visualizar as 4 estações bem definidazinha aí. Então, nesse clima é fácil essa observação. Seguindo aí, esse clima está presente em toda a região, tá? Como eu falei para vocês, a grande parte da região tem esse clima subtropical, onde as temperaturas são bem amenas, né? Então, a gente tem aí um clima, né, mais fresco e a gente pode ter em alguns pontos, principalmente aí na época do inverno, a questão da precipitação, inclusive de neve, como a gente vê acontecendo aí em algumas cidades dessa região. Mas, né, com exceção aqui do extremo norte do Paraná, a gente vai ter aqui, né, o clima tropical de altitude. Nessa região do extremo norte do Paraná, a gente vai ter esse clima aí, que é um clima, por ser tropical, né, já vai ser um clima com 2 estações bem definidas. Então, a gente encontra esses 2 tipos de clima nessa região sul, com predomínio na grande parte do subtropical. Tá bom, meus amores? Se disser, a região sul é formada pelo clima aí subtropical, tá correta, tá? Na sua maioria é isso mesmo. Vegetação, coloquei até a fotozinha aqui para vocês se inspirarem. Ó que vegetação belíssima, né, que se encontra lá.
As paisagens que predominam na região sul é formada aqui pela mata das araucárias. Turminha, essa vegetação que vocês observam, né, é bem alta. A gente vai ter realmente nessa formaçãozinha aí, né, com uma abertura, né, com uma densidade interessante, mas não só encontramos esse tipo de vegetação, a gente encontra também a presença de campos e florestas aqui tropicais, tá? Com vestígios aí, né, representando essa floresta tropical aqui da Mata Atlântica, tá certo? Então a gente também pode encontrar mais essas duas aí vegetações. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é que esses campos, eles são chamados de campos sulinos e tem aí, né, são formados por aquelas vegetação de tipo gramíneas, que eu falei para vocês, que se assemelham à questão das pradarias, podem ser chamadas assim também. Então, clima e vegetação da região sul, concluído. Vamos lá para a questão da hidrografia e do relevo. Em termos de relevo, nós vamos ter aqui, né, essa região sendo constituída por muitos planaltos, né, com formações aí geológicas, né, bem antigas. Por isso que são planaltos. Ficaram expostos aí a longo período de tempo e aí vão, ó, se decompondo com o processo, né, do tempo aí de forma natural. Ficam expostos, então vão aí para o processo de erosão. De terrenos, né, mais sedimentares e cristalinos, tá bom? Então a gente tem aí a predominância de planalto nessa região. Dando um destaque, inclusive, à Serra do Mar, tá? Que vai do Rio de Janeiro à questão aí, né, que a gente encontra em Santa Catarina, né? Essa presença aí bem forte. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é a questão aqui da hidrografia, ou seja, dos rios ou bacias hidrográficas dessa região. A região sul contém 4 regiões hidrográficas, tá, minha gente? Como eu falei para vocês, estou sempre citando aqui essas regiões hidrográficas, que são aí, faz parte, né, de uma divisão que o nosso país tem de 12 redes hidrográficas. A gente tem aqui Atlântico Sul, Sudeste, o Paraná e há também a rede hidrográfica do Uruguai. Tudo no território da região sul. A região hidrográfica do Uruguai banha os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá bom, meus amores? Já a região hidrográfica aqui do Paraná abrange quase todo o estado, né? Ao qual aí tem nome essa região hidrográfica, tá? E uma pequena porção de Santa Catarina. Outro ponto que a gente precisa chamar a atenção é que na divisão aqui, né, do Paraguai, essa proximidade que a gente vai ter, né, com essa região aí, a gente vai encontrar também a usina hidrelétrica de Itaipu, tá? Que é uma parceria do Brasil com o Paraguai. É uma usina muito importante que gera muita energia, tá? Uma parte para o Brasil, outra para o Paraguai, que o Brasil também acaba comprando a maior parte, tá bom? Tudo nessa regiãozinha aqui, ou seja, pontos aí extremamente importantes. Seguindo aqui para a população e economia. Quando eu falar população da região sul, o que é que vem a cabecinha de vocês? Aquelas pessoas, né, de tom de pele muito branco, né? Aquelas pessoas que têm mais uma proximidade com a colonização aí europeia. E tá correto, ok? Por quê? Porque foi forte, muito forte a presença europeia aí nesse processo de colonização dessa região. Não só colonização, mas o povoamento mesmo, da ocupação, do domínio dessa parte do nosso país. Por isso, né, essas características da população. Outro ponto é que a região sul, né, é a terceira mais populosa do Brasil, ficando atrás somente da região sudeste e nordeste, com quase aqui 30 milhões, né, de habitantes. Mais de 85% da população reside aí no espaço, né, urbano, ou seja, a densidade demográfica nessa região é bem maior, tá bom? Economia é uma economia que tem destaque aí em vários setores, bastante diversificada, que se sai bem, né, em muitos pontos. Por quê? Porque tem tecnologia e tem um processo industrial aí bem marcante, tá bom, meus amores? Então, nesse ponto aqui, a gente vai ter uma região líder na criação de suínos e aves. Então, ela é líder nessa produção aí no nosso país. Outro ponto que eu chamar a atenção é a questão das condições climáticas que propicia aí um solo fértil. Então, por isso, a gente tem o favorecimento da agricultura também, né? Outro ponto que chama a atenção.
um destaque aí maior para a questão do milho, que tem um destaque aí gigantesco, a questão das maçãs e uvas também nessa região. Essa região vai perder na produção de uva para a região aqui, né, do Nordeste e a região aqui do Vale do São Francisco. Ok, meus amores? E as atividades industriais que estão relacionadas com a produção aí de matéria-prima, como os itens, né, de produtos têxteis, né, de laticínios e frigoríficos, tá? De grãos aí, de modo geral. Então, essa região tem esses destaques aí. Então, eu falei dos 6 pontos que a Pro está comentando sobre todas as outras regiões. Vamos para a próxima região, que é essa daqui. Que região é essa, meus amores? A região Sudeste. Então, na região Sudeste, a gente tem 4 estados aí, tá bom, meus amores? O primeiro, Minas Gerais, né? Que a gente vai ter aí BH, né? Como sua capital, né? São Paulo, com sua capital, né? De fato, a Grande São Paulo. E Espírito Santo, né? Com Vitória, sua capital. E Rio de Janeiro, com também, né? A Grande Rio de Janeiro sendo aí sua capital. Então, turminha, esses 4 estados formam a região aí sudeste do nosso país. O que marca? O que vocês lembram quando a Pro fala região sudeste? O que marca aí? O que vem na cabeça de vocês? Perfeito! Então, é conhecida pela sua força, sua grande força econômica e também por conta das suas grandes cidades. Então, seriam os pontos que a Pro poderia chamar a atenção aí quando a gente fala nessa região, que é a região que a gente diz que é o coração econômico do nosso país. Por essa região, a gente é conhecido aí internacionalmente, né, mundialmente. Então, a força econômica da região sudeste é explicada pela história, né? Então, a gente tem vários ciclos econômicos que a gente já estudou que vem dessa região. Começando com o ouro, né? Aí vai para a questão do café e depois a indústria. Olha os ciclos econômicos que a gente desenvolveu ali. Então, nada mais claro do que ter, né, essa questão, essa força econômica aí. Atualmente o território possui um grande parque industrial, tá? Um dos maiores do nosso país, tá? O Rio de Janeiro, com a indústria aqui também, né? Além de outras, a questão do petróleo, a exploração aqui desse petróleo, né? Uma indústria que gera muito mesmo, né, dinheiro. O Sudeste conta também com importantes recursos minerais, como ferro, manganês, né? Encontrado também na região ali de Minas Gerais, tá? Como a gente já falou, no quadrilátero ferrífero, tá? Como a gente falou que é uma região muito rica, já estudamos isso daí. E a região também é muito forte na questão da pecuária. Então, indústria, agropecuária e também na questão aí do extrativismo. São pontos fortes dessa região que faz com que essa região seja a região aí mais importante economicamente do nosso país, né? Vem daí os grandes investimentos. A questão da população é a região aí, né, mais populosa que a gente vai ter aqui. A região sudeste conta com quase 90 milhões de pessoas, tá? Segundo dados aí do IBGE de 2019. Sendo a mais populosa do país. Não seria diferente, né? A gente só pensa aí em Rio de Janeiro e São Paulo, a gente já tem essa informação. Com a maior taxa de urbanização. 93% da população dessa região reside no espaço das cidades, tá bom? Então, é muito importante que você observe isso aí também. Por ter aí melhores indicadores socioeconômicos, tá? A migração é um dos pontos que marcam também essa região. É uma região que recebe muito, né, emigrante aí. E tem também a questão do inchaço urbano. A gente já percebe quando a gente comentou aqui a taxa de urbanização dessa região. Clima e vegetação dessa região, né? O clima no Sudeste é basicamente o tropical, por conta da sua localização, meus amores. Então, preste atenção aqui. Região Sudeste, maior parte, clima tropical. A gente pode encontrar, né, alguns fatores que vão modificar esse clima tropical. Tá? Então, é tropical, a gente pode ter o tropical de altitude nas regiões de planaltos, que a gente vai ter vários, né? A gente vai ver já quando ver relevo. E também a proximidade com o mar. Então, modifica aí o tropical, mas permanece tropical. O de altitude e o tropical aí, né, que a gente chama de a mais próxima aí do litoral, né, atlântico.
Então, esse clima tropical litorâneo, tá? Vai ter uma grande predominância nos estados aí da região sudeste. Outro clima presente também é o tropical semiárido, que a gente vai encontrar aqui na região de Minas, tá? Então a gente vai encontrar também, só que em menor proporção, tá certo? Então o clima tropical vai ser o predominante aí, com suas variações, dependendo do lugar e das condições desse lugar que a gente vai encontrar. Tá bom, meus amores? Então aqui a gente vai observar a vegetação, depois de ver aí o clima. A vegetação, olha que beleza aqui, uma vegetação muito mista, né? Com a predominância aí a gente encontrar, né, a questão do cerrado, né, a floresta tropical, nossa maior representante, né, a Mata Atlântica. Então a Mata Atlântica a gente tinha, né, uma grande parte dessa região que foi se perdendo por conta da urbanização. Então a gente tem inclusive aí nessa floresta, como é, né, a floresta da Tijuca, né, que são resquícios dessa vegetação aí no meio das cidades, né, mostrando que tinha aí uma grande quantidade, né, que foi devastada por conta dessas construções. E além disso, a gente vai ter a vegetação litorânea, né, que são aí os manguezais, né, Mata Atlântica, os manguezais, o cerrado, a caatinga, por conta, né, da região semiárida que a gente encontra aí em Minas. Então vão ser aí, né, as paisagens, as vegetações que a gente vai ter nessa região. Essas quatro aí, né, mais específicas. Lembrando que a maior parte é o cerrado e a mata aqui tropical, né, que a gente vai ter aí a Mata Atlântica como representante. Tá certo, meus amores? Por último, a gente vai comentar aqui relevo e hidrografia. Nesse relevo, chama a atenção por ser um relevo mais alto. No nosso país, a gente vai ter aí essa observação que esse relevo da região sudeste é um relevo que tem uma altitude maior, tá certo? A maior parte por planaltos, como eu falei para vocês, mas a gente também não deixa de encontrar, já que a gente tem planaltos, as depressões, tá? E as planícies também, principalmente planícies litorâneas, tá? Como eu falei para vocês, praia vai ser sempre planície. Então, a gente já observa que tem muita, né, praia nessa região, então, portanto, aí a gente vai ter as planícies também presente, né, em termos de relevo nessa região. Mas a predominância aí é planaltos. Região sudeste vão sempre associar aos planaltos. A questão aí da hidrografia, rios mais importantes. Então, há duas grandes bacias hidrográficas nessa região, que vai ser a bacia aí do Paraná e a bacia do São Francisco. Lembrando que o Rio São Francisco nasce aonde? Em Minas, ou seja, região sudeste. Então, vão ser aí as duas bacias, né, muito aí importantes. Além, né, a gente tem outras regiões, né, hidrográficas, né, formando aí essa região sudeste. A Atlântico Sul, a Sudeste e a Leste são as regiões hidrográficas que a gente encontra nessa região. A bacia do Rio Paraná está presente aí nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Já a bacia de São Francisco está somente aí em Minas. Ok, meus amores? Portanto, a questão da hidrografia e relevo também pontuada. Por último, mas de forma alguma não menos importante, nós vamos ter essa região aqui. Que região é essa? Olha, se vocês errarem, eu vou puxar a orelha de vocês, porque não pode. É a nossa região, né? A região Nordeste, a região mais linda desse país, né? E tenho dito. Então, é uma região que tem aí uma imponência também por conta da quantidade de estados que a gente vai ter, né, aqui. Então, a gente já percebe essa imponência desde já. Começando aqui, né, apresentando para vocês, relembrando esses estados aqui para vocês, né, que a gente vai começar aqui por Maranhão e vai até a Bahia, tá bom? Maranhão vai ser o primeiro que a prova vai comentar aqui, com São Luís, sua bela capital, linda, né? O Piauí, Teresina, tá? Vai ser aí a capital. Ceará, Fortaleza, tá? Aí Rio Grande do Norte, que eu falei para vocês, eu falei do Rio Grande do Sul, lembram? Natal, aí a capital. Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, né? Alagoas aí, Maceió, né, como sua capital, Sergipe, Aracaju e a Bahia, Salvador. Vão ser os estados aí que formam a região Nordeste. 9 estados, a região que tem a maior fragmentação em estados.
Lembrando que aqui tem a maior extensão é a região norte. Só que na região norte a gente só encontra 7, não é isso? Aqui a gente encontra 9 estados na região nordeste. Lembrando que quando a prof falou aí de todos, né, em todas as regiões, formam aí os 26 estados da nossa federação, tá? Mais o Distrito Federal que fica ali na região, né, centro, né, oeste. Vamos aqui apresentar clima e vegetação, começando aí pelo clima e vegetação dessa região belíssima. Como a região é localizada, né, em uma área aí de baixa latitude, seu clima sofre pouca variação, tá? Então, a gente não tem aí grandes amplitudes, grandes diferenças aí ao longo do tempo das temperaturas. Então, os climas encontrados na região nordeste são equatorial, a gente tem uma parte equatorial, principalmente na região perto do Maranhão, tropical semiárido, né, aqui no sertão, né, do Nordeste, tropical continental e tropical litorâneo, ou seja, o tropical com suas variações aí, né, e equatorial. Vão ser os climas presentes nessa região maravilhosa que é a região Nordeste. Devido ao clima quente, a variação também, né, se dá por conta dessa variação do relevo, podemos encontrar 5 tipos de vegetação aqui nessa região Nordeste. Mata Atlântica, uma grande quantidade de Mata Atlântica, tá? Que a gente também já visualizou aqui nessa região. O Cerrado também se faz presente nessa região. A Caatinga, né? Nossa vegetação aqui próxima do sertão. Mata dos Cocais, principalmente aqui no Maranhão e Piauí. E os manguezais. Essas vão ser as vegetações que a gente encontra. Lembrando que os manguezais, gente, são vegetação aí de transição, onde tem o encontro do mar, tá, com os rios. Então, é onde há aquela mistura da água doce com a água salgada. Então, a gente tem os manguezais se formando nessa área de transição, ok? Aqui a gente tem as vegetações que a gente encontra na região nordeste. Passando aqui, para a gente poder pontuar também a questão do relevo e hidrografia, eu quero mensurar aqui que a gente vai encontrar, né, uma região que ela é formada por muitos planaltos. Né? A gente tem o Planalto Borborema, né, aqui próximo, e outros planaltos também. Então, o planalto vai ser a predominância. Só que, lógico, evidentemente, a gente não encontra somente planaltos. Também temos planícies e depressões. Inclusive, Petrolina ela se encontra na depressão sertaneja, ou seja, estamos numa zona de depressão. Portanto, né, essa estabilidade maior é visualizada aí. Então, como eu falei para vocês, né, aí a gente pode observar que o relevo, né, ajuda a entender um pouquinho dos problemas relacionados à seca. Justamente por isso, por a gente estar numa área de depressão, geralmente essas nuvens não chegam, por isso a gente tem essa escassez de chuva. Que a gente visualiza aqui, né, como uma coisa, como um ponto aí natural da nossa região. Hidrografia, né, então a gente vai observar que no Nordeste brasileiro a gente encontra 3 grandes, né, bacias hidrográficas, a do Paraíba, né, São Francisco e Tocantins-Araguaia, que também vai entrar aqui na nossa região. Essas 3 bacias vão dar as características do nosso, né, da nossa hidrografia dessa região. Esta última, né, que a gente está citando aqui, que é a Tocantins-Uruguai, tem incidência apenas na região aqui do sul do Maranhão, somente aí. Né? As outras a gente vai ter aí perpassando por mais estados, né? Dominando aí mais estados dessa região, né? Nordeste brasileiro. Outro ponto que chama a atenção quando a gente fala em hidrografia na região é a grande quantidade de hidrelétricas. Então, a nossa região é muito famosa também por conta dessa abundância em termos de água que foi utilizada para a produção de energia. Chama a atenção aí também para vocês, tá certo? Um ponto que a Pro não falou nas demais, mas que é fundamental quando a gente estuda a região Nordeste, é a questão da divisão. No Nordeste tem sub-regiões. Então, há o Nordeste, mas dentro do Nordeste a gente pode dividir ele em 4 sub-regiões. Como assim, professora? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Meio Norte, começando com a primeira aqui, por que Meio Norte? Porque parece ainda um resquício da região norte, por isso que o pessoal chamou ele de Meio Norte. É próximo à região norte do nosso país, tá? Olha aqui,
tá certo? Então ainda traz algumas características. Então Maranhão, né, Piauí ainda pega algumas influências dessa região norte. Por isso o nome, né, meio norte. É transição ali da floresta amazônica para o sertão. Por isso meio norte. Depois do meio norte, com o 2 aqui para sinalizar para vocês, a gente tem a região que é a maior do Nordeste, que é o sertão. Esse sertão a gente já sabe aí, né, que tem clima semiárido, que é a parte, inclusive, que Petrolina está localizada. Tá bom, turminha? Então, a gente observa que é a maior parte da sub-região do Nordeste que a gente tem aí. Depois a gente vai ter o Agreste, que está localizada entre o sertão e a zona da mata. Tá bom? Então também tem características de transição do sertão para a zona da mata. E por último a zona da mata, que é a zona aí que corresponde à parte litorânea, tá? Do nosso, da nossa região. Por isso que traz toda uma característica realmente que ele vai chamar de zona da mata, né? Por conta aí, né, das matas que tinham aqui quando os colonizadores inclusive chegaram, foram sendo devastados, né, por um processo aí histórico, e as características de serem aí banhadas pelo litoral. Tá bom, turminha? Então aqui a gente tem as 4 regiões, sub-regiões da região Nordeste. E por último, a gente vai comentar a população e economia dessa região tão importante. A população nordestina é de aproximadamente aí 58 milhões de habitantes, tá bom? E conta com uma densidade demográfica aqui de aproximadamente 36, né, habitantes por quilômetro quadrado, o que é, né, aí que dá uma característica também de uma região bem populosa. A gente observa que essa densidade, a gente observa, é bem maior, na verdade, no litoral, né? Fica claro isso pra gente. E entre as regiões brasileiras, a economia da região Nordeste é hoje a terceira, ficando somente atrás da região Sudeste e Sul, tá bom? Ou seja, há também uma grande produção em termos econômicos nessa região. O Nordeste apresentou aqui nos últimos anos um elevado investimento na questão industrial e principalmente na questão agroindustrial, né? Então, o agronegócio é muito forte, com características de uma industrialização desse agronegócio. Tá bom, meus amores? E aí a gente vê que ele se destaca, além dessas regiões que a Pro falou, em serviços, né? Promoção aí de serviço, comércio, indústria, turismo, que é um dos pontos aí muito forte na região Nordeste, e a agropecuária e o extrativismo. Então, é a região com a maior diversidade em termos aí econômicos, tá bom, minha gente? Então, a gente se vira aqui em muitos setores da economia para fazer com que essa região seja a terceira maior região econômica do nosso país. Meus amores, aqui a Pro finaliza, né, essa nossa discussão, essa nossa análise sobre as regiões brasileiras. Então, a Pro espera sinceramente que vocês tenham aí, né, compreendido o processo todo e fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.